Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sensação, sentimento ou percepção de estar perdido. Faz sentido para você? Eu tenho recebido muito essa mensagem. E eu vou contar por quê, porque eu também passei por isso. E é por isso que eu acabei de fazer uma pesquisa onde eu quero compartilhar com você aqui. Então, se para você faz sentido esse movimento de ter se sentido ou estar se sentindo, né, perdida ou perdido, então é o seu lugar. Bom, eu sou Vanessa Lazarotto e é uma honra para mim ter você aqui. Então, por aqui nesse canal a gente fala sobre profundas sensações emocionais, vamos falar assim, dentro dos saberes ancestrais, dentro da visão sistêmica. E hoje eu fiz uma pesquisa, bem a fundo mesmo, porque realmente eu venho passando por esse movimento, eu acho que eu estou saindo disso, dessa noite escura da alma, onde eu, de alguma forma, me perdi no meu caminho, dentro do autoconhecimento, dentro do meu servir, dentro de todo esse processo. E eu tenho trazido muito essa conexão, dessa sensação de estar perdido. Isso tem vindo muito nas minhas caixinhas, lá no Instagram, e e aí eu pensei: "Vou levar isso para algo mais profundo". E eu fiz uma pesquisa, eu quero compartilhar isso com você, porque eu acho que é bem importante a gente ter fundamentos, né. E dentro dessa pesquisa eu trago sim, né, algumas fases. Nós vamos começar então falando um pouquinho sobre Jung, né, a visão de Jung sobre isso. Então, para Jung, né, isso, o desenvolvimento psicológico não termina quando a pessoa constrói uma identidade social, uma profissão, uma família ou um posicionamento de mundo. Existe um processo mais profundo chamado individuação, um movimento progressivo de tornar-se mais inteiro, estabelecendo uma relação mais consciente entre o ego e o conteúdo que permanece inconsciente. Na tradição junguiana, isso está ligado à descoberta do sentido e à realização de uma personalidade mais integrada. E é aí que a sensação de estar perdido começa a ficar muito interessante. Porque muitas pessoas passam anos construindo aquilo que Jung chamaria de persona. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, se você vai criar aqui um perfil de um cliente que você mais curte, você vai criar uma persona para isso. Mas você também cria uma persona para ir para o mundo, para satisfazer o mundo, para seguir o que o mundo acredita que você deve seguir. E é muito interessante esse processo, né, porque a gente acaba, então a persona não é algo ruim, mas a gente acabou se colocando em papéis sociais que, nesse processo de colocar nesse papel que eu exerço com quem eu sou, é que entra essa confusão, essa sensação de estar perdido. E é muito interessante porque, tipo assim, você é mãe ou pai, você é profissional, você é esposa ou marido, você é aquela pessoa que resolve tudo, você é aquela pessoa forte, você é aquela pessoa que cuida de todo mundo. Então aí acaba que você vai criando esses papéis. E isso vai tomando a forma. O problema maior, sabe, é que os filhos crescem, o casamento muda, a carreira, né, perde significado, o corpo muda, a relação termina, a pessoa chega a uma determinada idade, e aí vem as patologias humanas, dentro dos setênios, né, que é o quê? Essa questão de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e aí eu vou falar muito sobre isso aqui, tá, gente? Porque realmente é o meu fundamento, é o que eu acredito, né. E aí simplesmente vem essa pergunta: "Quem eu sou além de tudo isso? Quem é você?". Então eu quero deixar essa tarefa, eu adoro deixar tarefas, tá. Deixa essa tarefa de quem é você. Responde essa pergunta para ti mesmo, não é para mim, não é para terapia nenhuma, sabe. Eu vejo muito esse movimento, quem eu sou hoje? Porque eu vou contar para você, a Vanessa de ontem, ela não existe mais, tá. A Vanessa de amanhã também não existe, só a Vanessa de hoje. E hoje eu acordei e pensei assim, depois das minhas práticas, eu pensei: "Vou gravar uns vídeos, vou gravar um vídeo falando sobre essa sensação de perdida".
E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, né, fiz essa pesquisa que eu estou compartilhando com vocês, porque realmente é incrível esse processo, do quanto a gente de alguma forma se perde mesmo sabendo do caminho, tá. Então você pode fazer terapia, você pode ser até terapeuta, assim como eu, e se perder também, e tá tudo bem. Então, então nesse movimento, quando eu não consigo responder essa pergunta, né, tipo assim: "Quem sou eu além de todos esses essa minhas personas que eu criei?", porque eu digo que a gente tem um closet, né, com várias personas e a gente vai colocando a nossa máscara. Hoje eu vou pra empresa, hoje eu vou para o cliente, hoje eu tenho um evento social, hoje eu tenho que ir na escola do meu filho, hoje eu e aí a gente vai trocando, como se fosse uma roupa, tá. E a gente se porta diferente em cada lugar. E é natural, eu vejo que a gente se perde nesse processo, porque, né, por favor, né, a gente é humano nesse processo todo. Então, o que que acontece, né, também tem essa questão de que, por exemplo, os caminhos que você já conhece, o que você já percorreu, eles não fazem mais sentido. Veja aí se faz sentido isso para você e me conta que macho já, sabe. Então tem uma frase que fala: "Os caminhos antigos já não organizam mais a experiência interna de hoje". Compreendem isso? Tá. E aí vem assim, Jung traz uma questão de que de várias etapas na vida, tá. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa segunda etapa. Então, Jung fala sobre as diferentes tarefas psicológicas ao longo da vida. Ele observava que na segunda metade da vida, algumas pessoas enfrentam crises relacionadas justamente à perca de sentido e à necessidade de reorganizar a própria orientação interior. Então é totalmente natural, e isso a gente estuda profundamente nas patologias humanas, tá? Você com 35 anos, tá, que seria essa metade, né, a segunda metade da vida aí, você começa a se questionar. Isso é muito poderoso para esses processos, tá, porque realmente, existe uma frase que é: "Minha vida não está ruim". Veja só se faz sentido. Mas eu não sei porque estou me sentindo assim. Então o que acontece? Olha a frase que me vem muito forte para trazer para compartilhar com vocês. A minha vida não está ruim, mas eu não sei porque eu estou me sentindo assim, perdida de certa forma. Se faz sentido aí, coloca: "Minha vida não está ruim". Coloca aqui nos comentários, para mim saber que você chegou até aqui, que você está curtindo. Ah, e aproveita e já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, sempre vai ter pessoas que precisam escutar isso tudo, tá. Então assim, estar perdido não significa necessariamente não saber para onde ir. Às vezes significa não reconhecer mais quem está escolhendo o caminho. Olha que interessante, é isso que eu estou querendo trazer aqui. Essa é a essência desse vídeo. Eu quero que você perceba que não é sobre saber, é sobre conectar. Cara, é muito forte isso, tá. O que está externo parece que não faz mais sentido, por quê? Porque internamente você mudou, mas você acabou não conseguindo se conectar com essa pessoa nova, com esse movimento todo. Então, entra-se então a sombra, segundo Jung, tá. Então, Jung traz a sombra, reúne aspectos da personalidades que foram rejeitados, reprimidos ou que não encontraram espaço na identidade consciente. Ela não é composta apenas por características negativas. Também pode conter potenciais, desejo, criatividade, espontaneidade, qualidades que foram excluídas da imagem que a pessoa construiu de si. Então, aquela imagem que você construiu, tô com um gatinho novo, gente. Aquela imagem que você construiu durante 20 anos, da pessoa responsável, boazinha, forte, disponível, racional, aquela que não abandona ninguém, e aquela que começa a sentir diferente.
aquela que diz: "Quero ser outra coisa. Eu estou cansada de tudo isso. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não sei mais do que eu gosto, eu sinto que perdi uma parte de mim". Eu escuto muito essa frase, tá. Então existe aqui um momento dentro da leitura junguiana que esse con que todo esse movimento de consciência e integração precisa ser olhada, tá. Então, a vontade de mudar autenticamente a sombra, ou que ou qualquer movimento que acontece de crise, Jung fala que é essa vontade de mudar a sombra. E é uma lente interpretativa e não um diagnóstico, tá. Então é muito interessante isso. Eu acabei lendo aqui os resumos que eu fiz, porque eu não sou, profunda conhecedora de Jung, né, eu gosto muito, mas nunca adentrei profundamente, assim como, por exemplo, eu realizo, né, com a constelação, que é o que eu guio, né. Então agora eu vou trazer o quê? A abordagem sistêmica, né, esse fundamento, né, porque eu quis trazer uma comparação, sabe, o conceito da diferenciação do self. É muito interessante isso, tá? A capacidade de sustentar pensamentos, valores e decisões próprios sem ficar completamente dominado pela ansiedade emocional do sistema de relacionamento. A teoria entre a família como uma unidade emocional na qual as pessoas permanecem profundamente interconectadas. É muito profundo isso. Será que você está perdida mesmo ou está vivendo uma vida que foi organizada demais em torno de necessidades e expectativas emocionais dos outros? Essa é a pergunta. Pega aqui, escuta de novo essa pergunta, porque eu até anotei ela, tá, que eu tô lendo para mim não esquecer, porque ela era incrível. Olha bem, será que estou perdida ou perdido, ou estou vivendo uma vida que foi organizada demais em torno das necessidades, expectativas e emoções dos outros? Porque uma pessoa pode ter aprendido desde cedo, você precisa ser forte, não decepcione sua família. Aqui eu fiz uma lista gigantesca, tá, gente? Não, que tenha uma profissão segura, case-se, tenha filhos, cuide de todo mundo, não pense só em você. Ela, sabe, o que que acontece? Aqui a gente entra com a questão do pertencimento e aquela que não quer desagradar, né, a boazinha, a boa moça, tá? E e aí, o que que acontece? Quando eu começo com essa sensação de estar perdido, me vem muito que é necessário eu me desprender de tudo isso, eu me desapegar de tudo isso, eu me reformular, eu vou precisar, eh eu gosto muito de usar a torre, né, do tarô, assim, tipo, vem muito essa questão da torre. Então se você está com essa sensação de estar perdida, é o momento da ativação da torre. É o momento de você fazer isso, é o momento de você dizer: "Chega, eu preciso, eu quero, eu desejo algo diferente, eu quero me conectar com a minha verdade", tá. Há 11 anos atrás foi isso que aconteceu comigo, tá. E eu venho desconstruindo o meu castelo desde então. E gente, é assim, ó, cada pouco me aparece uma nova torrezinha, assim, né, o meu castelo é enorme, é gigante, o seu também, tá. Então não é assim que a gente destrói tudo e reconstrói novamente, tá. Então entender que esse processo de se conectar com a sua verdade, com o seu caminho e tal, e aí é muito interessante, porque e não é sobre, eh, tem uma pergunta aqui que eu anotei de Jung, que ele faz assim: "Quando você está se tornando e quais partes de quem você está se tornando e quais partes de você ficaram no inconsciente?" Já a outra pergunta, que seria da constelação, da visão sistêmica, é: quais vínculos, padrões e lealdades influenciam a pessoa que você aprendeu a ser? E a minha pergunta que eu formulei para você, e eu anotei, gente, porque, né, a gente precisa, a vida que você está vivendo é realmente uma escolha sua ou é uma continuação inconsciente de uma história que começou antes de você? Essa pergunta é o ponto central desse vídeo. Por quê? Esse aqui é o ouro, gente. Eu quero que você se faça essa pergunta. Se faça essa pergunta. Você realmente está vivendo a sua vida ou você está dando sequência
aos padrões da sua família. Por mais que sejam imperceptíveis, eles são imperceptíveis, eles são imperceptíveis. Eu te garanto que você, conscientemente sozinho, pode até perceber uma coisinha ou outra, mas sozinho você não consegue, porque você está ali por amor incondicional aos teus. Você está sendo, sabe, você está sendo realmente é uma pessoa que está por honra, por respeito, por pertencimento, sabe, por gratidão à vida que eles te deram, repetindo padrões e padrões e padrões que vêm de geração a geração. E é muito incrível isso, e tem quem fale mal da visão sistêmica, e tá tudo bem, né. Mas assim, é perceptível isso. Quando eu comecei há 11 anos atrás, vivenciar as constelações, vou falar para vocês, gente, foi tanta coisa subindo, tanto nhoque subindo, que eu pensei: "Meu Deus, é verdade isso, é verdade aquilo, é aquilo", e eu tô toda hora fazendo isso, sabe. Eu percebendo padrões familiares que às vezes eu tenho tomado uma consciência, eu percebi que nós estamos vivendo também numa era agora, numa época muito mais que parece que está emergindo muito mais coisas. Se faz sentido para você, coloca aqui, compartilha comigo se você também está passando por isso. Então, entender que eu estou passando por vários processos de tomada de consciência e percebendo padrões que há 11 anos atrás eu não percebia, que há 5 anos atrás eu não percebia, e eu estou percebendo agora. Padrões não meus, mas sim dos meus, do meu clã, aonde ainda tem padrões existentes, aonde ainda existe, eh, percepções de relacionamento, principalmente, gente, os relacionamentos, eles seguem padrões, meu, minuciosos de repetições, minuciosos. Por mais que a gente se ache diferente dos nossos bisavós, dos nossos avós, ai, que o mundo seja tecnológico, os padrões continuam se repetindo, tá? Então é muito interessante esse movimento e olhar para tudo isso e perceber isso. E eu quero que você compartilhe aqui comigo e me diga: faz sentido, não faz sentido? Sabe, seja honesto, me traga a sua dor aqui que a gente vai, eu quero fazer vídeos que tragam, né, embasamento para você ter direcionamento. Sim, porque a gente está aqui para isso, para estar sentindo e percebendo as coisas de formas diferentes. Então você não está se sentindo perdido. Talvez você esteja tentando encontrar uma direção usando uma identidade que já não representa quem você é. Por que isso? Né, então desde 2023, vou contar um pouquinho essa história, vem mudando o meu trabalho, o meu servir e todo esse processo, e eu acabei me perdendo nesse sentido, porque, sabe, como assim? Mudar tudo? Quem sou eu agora? Como que eu vou fazer agora? Sabe, parece até que a gente desaprende o processo. Então é como se eu tivesse que ter pegar tudo aquilo que eu vivi, pegar tudo aquilo que eu servi, todas as minhas experiências e reformular tudo isso. E isso foi bem desafiador para mim, tá? Porque aparentemente eu tinha organizado algo bom, mas infelizmente teve muitas coisas que eu não tinha percebido e que eu me perdi. Tá vendo? Então, não é você, não é eu, somos todos nós. A gente passa por esses processos a todo momento e a gente precisa de uma guiança, de um direcionamento, de um movimento, sabe? É um movimento de que, tipo, eu explico para você que a partir daí você construiu uma identidade de pertencimento. Você construiu uma vida baseada nessa identidade. Durante muito tempo isso funcionou. Só que nós estamos vivendo numa nova era. E a alma não está mais satisfeita com tudo que ela está vivendo. Ela quer que você se conecte com a verdade. Até que alguma coisa muda. Eu vejo que a gente tem um chamado, né, do eu, quem eu sou com 35 anos. A partir do 35, a gente fica se questionando muito. Tem pessoas que hoje a gente está vivendo algumas almas que começaram antes esse processo, tá? Então essa identidade é, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei para onde ir, parece que perdi a minha direção.
tenho tudo e mesmo assim sinto falta de alguma coisa. E, sabe, essa individuação, porque não é individualização, é individuação, que é o quê? Buscar, né, por inventar um novo eu. E não é um inventar, não é um inventar, assim, não no sentido negativo, né, mas eu acho que é mais buscar a sua essência divina. Quem é você? É você. Sem os seus papéis. Quem é você no íntimo, no âmago? Quem é você lá dentro? O que você eu trago muito essa questão dentro das minhas mentorias. A primeira coisa que eu começo é assim, sabe, o que você gosta? Qual é a tua cor favorita? Não tem? Quando a gente é adolescente, as meninas principalmente, né? Os homens não sei, mas as meninas, a gente passa por um processo muito interessante que é, a gente tem a nossa cor, o nosso número, a nossa, sabe? Poxa, então de repente é o momento de você resgatar essa adolescente que sabia mais sobre você do que você mesmo hoje. Então, dentro da guiança, das mentorias e tudo mais, a gente vai ter que primeiro destruir o grande castelo que você construiu, a grande torre e todas as torres que você construiu, porque a gente constrói várias torres, né? Uma para o papel de mãe, um para o papel de esposa, um para o papel profissional, um para filha, o filho, né? Então a gente vai construindo uma torre para cada coisa na vida. E aí o meu convite realmente é que você pare e pense e reflita: será que eu tô perdida mesmo ou eu simplesmente não me reconheço? Que é um perdido de si mesmo, né, que a gente chamaria dentro dessa selfie. Então, perdida de si mesmo. Então, olha para um lado positivo, eu gosto sempre de trazer o lado positivo das coisas, né, gente? Olha para um lado positivo de que, tipo assim, eu cara, agora é a minha chance. Agora é a minha chance. Agora sim eu vou descobrir quem eu sou. Eu vou retirar todas essas máscaras, todas essas personas que eu criei socialmente para sobreviver, né. Eu estou seguro, porque aí é que tá. Também a gente cria isso sem julgamento, né. Todos nós criamos isso, tá. Não tem julgamento aqui, porque todos os seres humanos criam essas personas, essas selfies, esses essas máscaras, cada um chama como quiser. Por quê? Eu preciso disso para sobreviver. Dentro daquilo que eu chamo de parte animal de sobrevivência, porque nós somos presa, lembrando. Então, entender que, poxa, primeiro, eu tinha que agradar os meus. Segundo, eu queria pertencer de qualquer forma. Terceiro, eu queria ser grata pela vida que eu recebi. Sabe, e aí a gente poderia ficar aqui fazendo uma lista gigantesca desse processo todo. E é muito incrível o quanto esse processo, de conexão contigo mesmo, é um dos maiores desafios que você vai ter na sua vida. Não é uma boa notícia, mas agora eu vou falar o lado positivo disso, eu vou falar para ti que vale a pena, tá? Invista em descobrir quem é você, porque aí sim você vai conseguir não só pequenos momentos de felicidade, você vai conseguir grandes momentos de felicidade. Porque, sabe, eu sou feliz aqui, eu sou feliz fazendo esse vídeo para você, porque eu faço isso com amor e eu sei que eu estou na minha missão, tocando de certa forma que seja uma pessoa, você aí que está me escutando agora, tocando uma pessoa profundamente para o seu despertar. Então, não tem felicidade maior para mim de estar servindo, né. Se você não me conhece ainda, a gente construiu aqui um grande espaço de retiros, vivências, e a gente abriu as portas agora, no final de julho, para receber as pessoas e junto com o santuário,
e fazer tratamentos espirituais, na curanderia ter uma degustação aí do servir, das profissionais que aqui permeiam desse espaço, então, vivenciando isso tudo. E você quer mudar de alguma forma, eu vou te oferecer aqui o desafio de 21 dias, que é o RAM, que é realize através da manifestação. Lá eu ensino você mudar energeticamente a sua percepção, a sua mentalidade, onde você vai adentrando esse processo e tudo mais. E claro, a minha mentoria, né, porque não posso deixar de falar sobre isso. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Eu vejo você.